Glória a Deus. Se fosse para acabar agora, estávamos já tanque cheio, no alto nível, que sentir a presença de Deus vale mais do que tudo, né? Como diz o salmista, mais vale um dia na tua presença do que qualquer outra coisa. Mas como eu tenho esse tempinho, uma vez eu ouvi Damião e vai pastores que estão aqui, amigos, que uma palavra para ser bem, ela tem que ser repetida várias vezes, porque você vai, como é que eu posso dizer, você vai aperfeiçoando. E essa ministração aqui, eu fiz numa live que eu fui convidado esses dias, e como a gente sempre costuma dizer, deixa pronta alguma coisa, que na campanha você sempre vai ter um imprevisto. E parece que é incrível, é sempre na hora de rivaio, é um mistério. Deus tem umas coisas assim que a gente não entende, né? Então, se vocês observarem o que vai ser dito aqui, vocês vão juntar tudo o que foi dito e vão entender o que é que Deus quer falar. São 7 tópicos. Eu gosto muito, parece que eu tenho observado que Deus fala muito assim, né? 7, 7, 7, esse número é perfeito, né? E o tema é as respostas de Deus. As respostas de Deus. Eu gosto sempre de ministrar trazendo passagens bíblicas que aprofunda o nosso conhecimento e torna a palavra real, né? Que não são minhas, são dele. E a primeira resposta de Deus está em 1 Reis 17, de 8 a 22. Eu vou saltar alguns versículos, que é muito longo a leitura, né? E eu creio que não vai ser assim tanto tempo para a gente ficar, né? Detalhando tudo, então vou tentar ser o máximo, que eu gosto sempre de ser cravado no horário. Amém? Então lá diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha o mistério. Uma mulher viúva que te sustente. E aí no 10 fala: então ele se levantou e foi para Sarepta. Aí no 11, tô correndo assim, né? Indo ela trazê-la, chamou ele e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e o meu filho, para que comamos e, pastor Antônio, morramos. Olha o mistério, viu? E Elias disse: não temas, vai-te e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim, ó a ousadia do profeta. E depois fará para ti e para teu filho. E aí no 16 fala: depois do que ela fez isso, ó, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. E aí lá na frente, vai dizer que o filho dessa mulher começou a quase morrer, né? Então, depois dessas coisas, no 17 diz: sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres a memória a mim, em iniquidade, matar o meu filho? Já pensou, irmão? O profeta, segundo ela, foi lá fazer o que ele queria e acabou que o filho morrendo. Olha como Deus faz as coisas, né? Então, no 20 diz: e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes. Olha, pastor Antônio, 3. E clamou ao Senhor e disse:
Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. Olha o que foi dito hoje, que está falando a palavra de Deus. E no 22 termina. E o Senhor ouviu, olha como Deus ouve, a voz de quem? De Elias. E a alma do menino, ó, tornou a entrar nele e reviveu. Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui, ó? Revelando em profecia e confirmando na sua palavra. Então, a primeira resposta de Deus, se confirmando tudo que foi profetizado, o menino ressuscitou. Não haverá morte, meu irmão e minha irmã. Acabou. O decreto chegou. Ele foi usado por Deus, porque foi a palavra do Senhor que veio a Elias dizendo: vai lá. Você acha que quando Deus manda, ele vai errar? Você acha que Deus vai falar e não vai cumprir? O que é que está te afligindo nessa madrugada? Ou nessa manhã aí na Europa, onde quer que você esteja em outro país? Você que tem pedido oração aí pela Argentina, pela viagem. Você que está entrando agora, quem sabe, nessa live, sem entender nada do que já passou. Depois você volta o vídeo um pouquinho e você vai entender. Mas eu quero te dizer profeticamente nessa madrugada, ó. E o Senhor ouviu a voz de Elias. Deus está ouvindo a sua voz nesta madrugada. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então, o que é que você tem pedido ao Senhor? Em oculto, no escondido, na timidez, no quarto secreto. Deus está te ouvindo, meu irmão. Você está vendo o silêncio absurdo. E o pastor Antônio falou algo que eu já comentei esses dias. Sabe o que é, Damião? Você acha que estava presente nesse dia. Por que que Deus, às vezes, não permite dar algo ao seu filho nessa hora? E eu até falei de passaporte, né? Por que que muitas vezes Deus não dá a viagem para você ir para outro país? Você sabe falar outra língua, irmão? Você tem conhecidos no outro país? Você serve os irmãos por interesse ou para se aparecer? Longe de mim querer fazer algo para as pessoas para dizer, estou aqui. Não. Nós precisamos fazer para o nosso irmão sem querer nada em troca. Como a palavra diz, que a tua mão direita veja, dê que a esquerda não veja. Então, se você está sem ouvir a resposta de Deus muitas vezes, é porque a oração que você tem feito não é para a glória de Deus, é para o seu ego pessoal. Então, Deus ressuscitou o menino porque foi uma palavra dele, honrando a palavra do profeta. Deus não vai deixar morrer esse seu sonho. Pode ter certeza, acredite. Esse sonho aí vai reviver e você vai ver que Deus vai fazer acontecer. A segunda resposta de Deus está em 1 Reis 18, de 36 a 38. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, olha que ousadia, o mesmo profeta, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és o Deus, tu és o Senhor, Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Meu amigo, que intimidade esse profeta tinha com o Senhor. Era segundo a palavra de Deus, mas o Senhor sabia quem era Elias, era o profeta. Né, pastor Antônio? Elias não era um profeta, ele era o profeta. Intimidade com Deus, irmão. A segunda resposta de Deus, ó, caiu fogo do céu. Irmão, se cai fogo do céu, se cai maná do céu, o que é que tá faltando cair do céu para você, para te abençoar? Eu lembro
que uma das campanhas de Rivail era um dos motivos de oração, desemprego. Em pouco tempo, Deus revirou. Então, caiu o fogo do céu através da palavra do profeta. Foram liberadas muitas profecias hoje. E só cabe a você acreditar se vai ou não acontecer. Então, se caiu o fogo do céu, você acha que é difícil para Deus liberar as finanças que você precisa? Se Ele é o dono do ouro, da prata, da vida, tem a chave da morte. O que é que tem que não existe para Deus fazer na tua vida? Para Deus não existe impossível, meu irmão. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, Ronaldo. Ele faz como quer, age como quer e está disponível para aquele que crê. A terceira resposta, veja lá, 1 Samuel, de 1 a 9 a 11 e de 19 a 20. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. No versículo 11, e voltou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva te não esqueceres, deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passa navalha. E no 19 diz, e levantaram-se de madrugada, e olha, levantaram-se que hora, irmãos? De madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, o Senhor lembrou dela. Ó, tá esquecido não, filho? Tá esquecido não. E sucedeu no 20. E passando algum tempo, setembro chegando, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. A terceira resposta, Ana pediu a Deus um filho e ele deu a ele muito mais, profeta, rei e sacerdote. Ou seja, o desejo de Ana juntou-se com o desejo de Deus, que ele precisava dessas três características, e ela voltou a Deus. Olha só, é para você voltar e não retroceder. Se você voltou ao Senhor, cumpra a sua palavra, porque eu tenho certeza que ele vai cumprir a dela. Samuel nasceu conforme a vontade de Ana e conforme o desejo de Deus. Então, muitas coisas precisam estar alinhadas. Não é só porque você quer. Deus tem que ter ciência e estar ciente de que tudo que ele vai fazer por você é para sua glória. Então, acredite. Deus vai te dar aquilo que você deseja conforme a vontade dele e os desejos concatenados. Lembre-se disso. Não é somente um filho, é um profeta, é um rei e é um sacerdote. E no 4, a quarta resposta de Deus está lá em Mateus 15, de 21 a 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor,
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Nessa hora aqui, ó, pode ser que agora, 2h44, nós estamos aqui adorando ao Senhor. E nessa hora, a pessoa dormindo, recebendo um milagre de Deus. E, irmão, sabe o que é que me chama a atenção nessa palavra, Ronaldo? É que aquela mulher foi testada na fé, ela não foi tratada como uma qualquer. Jesus estava provando o seu coração. E olha que interessante. Ela disse: se cair da mesa de Jesus, eu quero. O que é que você não quer de Jesus? A sobra de Jesus, irmão, é mais riqueza do que o nosso salário. A sobra que eu digo é os pãezinhos que estão caindo da mesa dos senhores é muito mais do que qualquer outra coisa. De Deus nunca vem nada estragado. De Jesus nunca vem nada vencido. Então que nós possamos nos atentar aos pés do Senhor para pegar essas migalhinhas de pão. Pode se mandar, Senhor, o que o Senhor quiser, que eu estou aqui. E essa atitude foi: uma mulher cananeia pede socorro por sua filha. E o que foi que aconteceu? Ela estava demoniada e a partir daquela hora a sua filha ficou sã. Continue clamando. Jesus sabe o tempo certo, mais uma vez para te dizer, continue clamando que Deus vai agir. E a quinta resposta de Deus é bem grande, mas eu vou resumir. Está lá em Josué 7, de 1 a 13. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Cami, filho de Zinri, filho de Zera, da tribo de Judá, apossou-se de alguma delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Acã pegou coisa que não devia, né? Lá no 7 diz: Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que porém dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado pelos inimigos? Aí lá no 11 ele diz assim, Rivail: Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. E lá no 12 fala: por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porém se tornam merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruir do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. E lá no 13 ele diz: vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquemos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vós, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não a retirarem. E aí fica um recado de Deus para você e para mim. Existe pecado no meio do povo. Se na igreja, se na tua reunião, na tua célula, seja o que for, existir pecado, não vai prevalecer, não vai ter vitória. Por que que muitas vezes as pessoas estão pedindo resposta a Deus e não têm sucesso? Porque Josué foi aquele que sucedeu Moisés. E onde ele chegava era vitória. Mas por que essa vitória não chegou? Porque tinha pecado. Se tiver pecado, filho, não adianta você orar, jejuar, fazer voto, subir monte, descer monte, passar o dia em jejum, isso e aquilo. Não adianta. Esse é um recado de Deus para alguém que está nessa live, seja no YouTube ou nessa sala. Não conheço o seu coração, não sei quem você é, mas se existir pecado, não vai render. Se existir pecado no meio do povo, não vai ter resposta de Deus. E lá no 6, vou ler aqui Josué 1, de 1 a 9 e Josué 3, de 1 a 7. Vou resumir, que o horário já está avançado. É o inimigo do pregador, né, pastor Antônio? Lá no 6, ou lá no tópico 6, né, em Josué 1, 2, diz assim: Moisés
meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E lá no Josué 3, de 1 a 7, diz: Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiu de Sitim. Ele e todos os filhos de Israel vieram até o Jordão. E lá no 3 diz: e ordenaram ao povo, dizendo: Quando vires a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas lavavam, parteis vós também do lugar e assegureis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados. E aí no 5 diz: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã, olha aí, para você que está aqui, amanhã, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Rivaí, o pastor Antônio, Damião, Suzana, você que está aqui. Se Deus falou que vai te levantar, meu filho, ele não vai te levantar, né, em oculto, não. Porque com Davi foi assim, ele ungiu na frente da sua família, mas quando chegou a hora, ele foi levantado rei. Pode ser que a promessa já tenha acontecido lá atrás, ó. Alguém disse, ó, você vai ser levantado e você não acreditou. Mas quando chegar a hora, meu filho, pode se preparar. E sabe o que é interessante que eu vejo na vida de Josué? É que ele serviu a Moisés em todos os momentos. É como se fosse um tesoureiro, um secretário, um diácono nato. Ó, Moisés, onde tu for, eu tô. Se tu sair, eu vou ficar aqui cuidando das tuas coisas. Então, por isso, ele recebeu o cajado. Ele recebeu aquela porção de Moisés. Então, Deus chama e honra as suas promessas. Santificai-vos hoje. Não é amanhã, não. Amanhã eu vou fazer jejum. É hoje. Santifique hoje. Existe uma palavra de Billy Graham que ele deixou que diz assim, Rivail: prepare-se. Deus costuma fazer coisas extraordinárias em dias comuns. De repente você vai estar trabalhando e alguém vai ligar para você e vai dizer assim: ei, surgiu uma vaga de emprego, o que é que você acha? Tantos reais. Aí você vai dizer: oxe, agora é a resposta de oração. Olha, eu tenho aqui um negócio para te dar, mas não sei se você vai querer o quê? Agora, vou correndo agora, vou pedir folga aqui ao chefe, vou aí na sua casa. Se prepare, meu irmão, santifique hoje, porque é amanhã, Deus fará maravilhas no vosso meio. Então, Deus chama e honra as suas promessas. E por último, não menos importante, mas eu vou ler aqui para compensar já o final, diz assim: 2 Coríntios 12, de 1 a 11, pastor Antônio. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões, as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Olha o 3 de novo, pastor Antônio. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de qual ao homem não é lícito falar. Aí o 5. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Não é nas minhas forças, não, não é nas minhas vitórias, não. Porque se quiser gloriar-me, olha só, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado
um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, viu? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. E disse-me, a minha graça, Damião, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, pastor Antônio, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer. Olha que coisa maravilhosa. Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, eu sou forte. Quando você está fraco, não é mais você que luta, não é mais você que peleja, não é mais você que tira satisfação. Quando você está fraco, você não consegue fazer nada. E essa fraqueza é que nós temos que ter constantemente, pastor Antônio. Eu costumo passar muitas lutas espirituais, invejas, calúnia, e eu sempre digo, eu não mexo em nada, eu fico em silêncio e oro. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra diz assim, ó, minha é a peleja, minha. Eu sirvo a um Deus poderoso. Eu tenho um pai que cuida de mim, não sou nécio, não sou órfão não, filho. Eu tenho um Deus que cuida de mim, eu não preciso mover uma palha. Sabe por que ele disse assim, Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar. Fique quieto e vê do livramento que o Senhor dá. Então, quando Deus também te der um não, é uma resposta. Porque como nós começamos a ler aqui, ele disse assim, Senhor, afasta de mim esse espinho na carne, tira de mim. Sabe por que Deus não tirou? Porque muitas vezes eu e você queremos ser o super crente. Eu vou orar, Damião, vai acontecer, Damião. Vou orar porque eu estou orando. Não, jamais. E aí existe um espinho na carne. Quando você está querendo se aparecer demais, aí a coluna começa a doer, começa a aparecer perseguição no trabalho, na família, e você começa a orar, né? Então, se não tiver esse interruptorzinho aí na sua vida, você não vai lembrar mais de Deus, né? Se não for o Senhor, meu irmão, não vai não. Não vai não. Então, continue dependendo do Senhor. Continue acreditando. Continue fraco. Quando alguém disser assim, você é um fraco, você vai dizer, sou fraco. Porque quando estou fraco é que eu sou forte. Você é um fraco, glória a Deus. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Então, a sétima resposta para você firmar, quando Deus não te responder, o não de Deus também é uma grande resposta. Então, passe a enxergar os não de Deus como um verdadeiro sim. Dependência total do Senhor. E eu agradeço aqui a minha oportunidade, tive que correr por causa do tempo, e Deus é maravilhoso. Amém.